Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Sou o pastor Geraldo, estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo da vida espiritual dos animais, sempre comprovando através de passagens bíblicas e através do estudo da cosmologia. Estamos fazendo agora o vídeo número 25. Para continuarmos o assunto, vamos iniciar hoje estudando o ponto vernal da primavera. Conforme já expliquei no vídeo passado, a formação da eclíptica, mostrando um disco que representava o Sol, hoje eu quero usar aqui esse limão, simbolizando o planeta Terra. Eu vou usá-lo para explicar o que seja esse ponto vernal, para que seja mais fácil o entendimento. Supondo este limão representando o planeta Terra, nós temos o Polo Norte, que é o Polo Superior, e o Polo Sul. E a Terra, ela gira em torno do Sol inclinada, mais ou menos assim, 23 graus. 23 graus assim a Terra gira em torno do Sol inclinada. Supondo que o Sol está aqui no centro, ela gira assim. Ela gira assim em torno do Sol. Por causa da inclinação, o equador dela também se inclina. O equador dela se projeta para a abóbada celeste. Acontece, veja bem, como a órbita dela é assim, que eu já expliquei que quando a Terra gira em torno do Sol, aparentemente o Sol gira em torno da Terra e forma com isso um círculo de 18 graus de largura, que é chamado de eclíptica. Então, como a Terra tem uma inclinação e o equador vai se projetar na abóbada celeste, então a linha do equador vai se cruzar com o círculo da eclíptica. O círculo da eclíptica vai se cruzar com o círculo do equador. Então, neste ponto que esses dois círculos se unem, o primeiro ponto da primavera é um dos pontos de força cósmica é um dos mais importantes que existe, porque ele possui uma força extraordinária, uma tremenda força de influência sobre a vida no planeta Terra. Este ponto vernal, que é o cruzamento da eclíptica com o círculo formado pela projeção do equador, ele retrograda a cada 72 anos, ele retrograda 1 grau. Atualmente esse ponto está no grau 1º da constelação de Peixes. E por volta do ano de 2064 ou 2070, por aí, ele estará entrando no último grau da constelação de Aquário, que é quando vai iniciar um ciclo de 2160 anos referente ao ciclo astrológico da era de Aquário. Como este ponto vernal, transitando pelas constelações, ele emite poderosas forças para o planeta Terra, vai ser uma era de muitas transformações que vai haver no planeta Terra e em toda a humanidade durante esse período, por causa da importância deste ponto vernal, que ele recebe grande força e vai receber grande força da constelação de Aquário, que vai estar influenciando a vida do planeta Terra, da humanidade, dos animais durante 2160 anos, trazendo grande desenvolvimento espiritual
e mental para os homens. Porque, veja bem, alguém que conhece muito bem a influência espiritual das constelações colocou como simbologia deste signo de Aquário um homem com uma vasilha, não sei como é o nome daquela vasilha, derramando um líquido muito precioso. Esse líquido não é outra coisa senão o líquido da sabedoria, do conhecimento e do espírito. Então, durante este período de 2160 anos, vai haver um grande despertamento mental e espiritual da humanidade. Um grande entendimento de sabedoria. Ou seja, um grande entendimento da palavra sagrada de Deus, da Bíblia. Vai haver um grande despertamento espiritual do ser humano durante essa era, por causa da energia que é emitida por essa constelação, representada por este homem derramando um líquido que ele tem guardado numa vasilha, não me lembro agora o nome que se dá tecnicamente para aquela vasilha, onde ele guarda o líquido que ele está derramando sobre a humanidade, representando a ação do Espírito Santo de Deus, que derrama o Espírito sobre nós e nos ilumina. Então, nesta era, vai haver um grande crescimento espiritual da humanidade. Glórias a Deus. É o que significa este ponto vernal. Vou ler um texto aqui para ajudar no entendimento. O ponto vernal é o ponto onde o plano do equador celeste e o plano da eclíptica se cruzam no equinócio da primavera para o hemisfério norte, em 21 de março, no início do signo de Áries, ou Carneiro. O ponto oposto, o equinócio de outono para o hemisfério sul, em 23 de setembro. Então, veja bem, quando o ponto vernal está no signo de Áries, que os astrólogos falam muito do horóscopo, na realidade ele está na constelação de Peixes, como eu falei. Ele está no primeiro grau de Peixes, entrando na constelação de Aquário. Porque não existe uma correspondência entre as constelações e os signos. Existe um deslocamento aí de quase 30 graus. Glórias a Deus. A precessão dos equinócios. A precessão do equinócio é que este ponto de cruzamento da eclíptica com o equador celeste, ele retrograda devido à ação da força da gravitação da Lua sobre a Terra, que durante 25.920 anos faz com que o eixo da Terra descreva um cone. Vai descrevendo um cone assim, o eixo da Terra. E com isso, o ponto vernal ele vai retrogradando por todas as constelações durante 25.000 anos, criando uma grande era astrológica durante todo esse período. Para a exceção do equinócio, devido à interferência da gravidade da Lua e do Sol no movimento de rotação da Terra, todo ano o ponto vernal retrograda. Esse movimento é quase imperceptível. A cada 72 anos, aproximadamente, retrograda 1 grau, que tem a duração aproximada de uma vida humana. 72 graus, ele retrograda, 72 anos retrograda 1 grau. Praticamente é uma vida humana. A cada 2.160 anos retrograda 30 graus, criando uma era astrológica com muitas mudanças no desenvolvimento da humanidade. E a cada 25.920 anos retrograda 360 graus,
completando uma era astrológica ainda maior, com profundas mudanças na Terra e na raça humana. A cada 2160 anos, todos os homens e animais na Terra recebem as energias cósmicas mais intensificadas da constelação pela qual o ponto vernal está retrogradando. Atualmente, este ponto está no primeiro grau da constelação de Peixes e por volta de 2064 vai entrar na constelação de Aquário, 30 graus de Aquário. Este movimento do ponto vernal através das constelações durante as eras siderais cria experiências comuns aos homens e aos animais, porque ambos precisam aprender as mesmas lições através das mesmas energias, para obter o mesmo aprendizado, porque elas representam o propósito em comum de Deus para a vida dos homens e dos animais. Glórias a Deus. As influências das constelações na vida da Terra, criando as circunstâncias e os eventos em nosso planeta. Como já foi dito, as influências das constelações não são somente físicas, compostas por campos eletromagnéticos e outras radiações, mas são também vitais, emocionais, mentais, espirituais e divinas, porque as estrelas que formam as constelações, como tudo no universo, têm também, além do corpo físico, que emite radiações físicas, um corpo vital, um emocional, um mental, um espiritual e um divino, que também emite as radiações próprias de cada corpo. E nós, seres humanos, como também os animais, temos, além de um corpo físico eletromagnético, um corpo vital, um corpo emocional, um mental, espiritual e divino. Por isto recebemos as energias que nos chegam vindas das constelações, energias estas que vão fazer parte do nosso ser total. Então veja bem, tudo no universo tem esses princípios divinos, essas energias divinas. A física, a vital, a emocional, a mental, a espiritual e a divina. Essas forças se encontram no universo em toda parte. Porque tudo que é físico foi criado pelo que é espiritual, pelo que é divino. Então, todas essas energias estão interligadas. Uma estrela está muitos milhares de anos-luz de distância de outra. Estão separadas fisicamente, mas pelos corpos vitais, emocionais, mentais, espirituais, divinos, estão todos interligados. Como vou dar uma explicação aqui, supondo que esse limão representa a Terra. Eu já falei que a Terra tem um equador. E esse equador, essa linha do equador, se projeta até a abóbora celeste. Mas veja bem o que acontece. Este planeta Terra, ele também tem um corpo vital, que envolve o corpo físico e interpenetra. E este corpo vital também tem um equador. Ele possui um corpo emocional, que envolve o corpo vital e interpenetra também o vital e emocional. E este corpo emocional ele também tem um equador. E assim sucessivamente. O mental tem um equador, o espiritual tem um equador e o divino também. Com isso, esse equador se projeta em todas as dimensões espirituais. E cruza a eclíptica, que também tem as energias físicas, espirituais, até a divina. Então, eles vão transmitir essas radiações para nós, que temos essas mesmas energias. Então, quer queiramos, quer não, nós estamos sempre recebendo energias cósmicas.
porque nós estamos ligados a Ele, através desses outros aspectos de energias, além da energia física. Quando passamos a compreender essas coisas, muitas coisas são esclarecidas. Passamos a compreender muitos segredos espirituais, que são as razões para o acontecimento de muitas coisas que a gente não entende, se olharmos só o lado físico. Mas quando olhamos os aspectos espirituais, nós passamos a entender muitas coisas. Glórias a Deus. A função das energias cósmicas são como a palavra de Deus na Bíblia. O profeta Isaías, ele explicando para os judeus que queriam pensar somente neles mesmos, nas coisas daquele dia, nas coisas imediatas, se esqueciam das coisas de Deus, se esqueciam das coisas que os profetas ensinavam. Para eles só existiu o ganhar dinheiro todos os dias. Era o que eles mais queriam, era ganhar dinheiro, praticando injustiça, e esqueciam da aliança que tinham feito com Deus, como a grande maioria de hoje, dos homens de hoje. Buscam uma ganância espiritual, buscam cargos, lucros, e se esquece do principal, que é a vida espiritual. Aí Isaías chegou com eles e explicou assim, Deus falando através de Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, Deus está chamando a atenção deles. Olha, os meus pensamentos não são tolos como o pensamento de vocês, não. Para vocês compreenderem os meus pensamentos, vocês vão ter que se espiritualizar, se santificar, se purificar. Era isso que Deus estava dizendo para eles. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, o céu onde Deus está, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus está chamando atenção para isso. Olha, vocês querem me compreender? Então elevem o pensamento de vocês, porque os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Eu não falei, é Isaías capítulo 55, agora é o versículo 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão a que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, Deus está comparando a palavra dele com a chuva, porque a chuva ela cai, rega o solo, umedece o solo, rega as sementes vão brotar, vão produzir, vão se transformar em árvores e vão produzir frutos e vai alimentar os homens. E a água, quando ela faz todo esse trabalho, ela volta para o alto. Ela evapora. Ela vai cumprir uma outra função lá nas nuvens. Assim também é a palavra de Deus. Deus diz: a palavra que sai da minha boca não vai voltar para mim vazia, não. Ela vai fazer um trabalho no coração da pessoa que a ouve e vai retornar para Deus levando o resultado desse trabalho. Deus vai saber o que a palavra dele produziu de mudança, de benefício, de melhoria
no coração do homem. Deus vai saber. Então, esta mesma função da palavra de Deus, que Zé está dizendo, tem as energias cósmicas que vêm do espaço para a nossa vida. Por quê? Porque elas também são espirituais. Elas vão exercer um trabalho no planeta, na natureza, na sociedade, na humanidade, no coração do homem, e vai retornar para Deus. Porque elas são espirituais e elas vêm com um propósito de Deus. Glórias a Deus. Então, eu vou ler aqui mais uma explicação. Deus compara a chuva com a sua palavra, pois como a chuva tem importância fundamental na natureza e desempenha funções importantes na germinação das sementes, para as árvores crescerem, frutificarem e as florestas viverem, assim também a palavra de Deus tem importância fundamental para a germinação da semente do bem e do amor no coração do homem, levando o homem a dar frutos em forma de colaboração na construção de uma sociedade consciente, onde haja o respeito e o amor a Deus. Ou seja, quando a palavra de Deus entra no coração do homem, e que ele recebe aquela palavra, e a palavra germina no coração dele, criando um desejo pelo bem, sentindo amor pelas pessoas, ele sente imediatamente vontade de fazer alguma coisa boa, ou para a família, ou para a sociedade. Alguma coisa de Deus ele sente. O mundo precisa cada vez mais de homens que possuam a consciência de Deus, a consciência do poder de Deus, a consciência do amor de Deus, do juízo de Deus, da justiça de Deus, do seu perdão e da sua salvação, para poder melhor ajudar os seus semelhantes. Então, o mundo está carente de pessoas que tenham no seu coração o conhecimento de Deus, para fazer o bem para o mundo, para melhorar a sociedade e a humanidade. Exemplo de pessoas que, tendo conhecimento de Deus no coração, pode fazer muito bem ajudando. Os líderes e os funcionários de uma empresa, ou dos órgãos do governo. Se numa empresa ou no órgão do governo tem pessoas que têm consciência de Deus, eles não vão desviar recursos, eles não vão levar prejuízo para o dono da empresa, se for empresa, e nem prejuízo para a nação, se for do governo. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. E também os pais. Quando os pais, as mães, os educadores, os professores possuem conhecimento de Deus, eles vão saber cuidar bem da família, cuidar bem dos alunos, cuidar bem de todas as pessoas que estão subordinadas a ele. Glórias a Deus, glórias a Deus. Assim como a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas volta para ele levando o relatório com tudo que ele faz, com tudo que ela faz em nós ou no mundo, conforme Deus a ordenou, as forças espirituais vindas das constelações também não voltam para Deus vazias, mas levam ao seu conhecimento tudo o que elas fazem no nosso planeta e na humanidade. Deus fica sabendo de tudo instantaneamente, online. É por isso que Deus é onipresente, onisciente, onipotente.
Porque todas as forças cósmicas que são transmitidas para todo o universo, elas são espirituais. Elas são conscientes. E ela leva para a consciência de Deus todo o conhecimento, toda a informação de tudo que acontece. Jesus disse aos apóstolos dele: quanto a vós, todos os cabelos da vossa cabeça são contados. Ou seja, se eu tenho 50 mil cabelos na minha cabeça, se cair um, Deus sabe instantaneamente. É online. Ele sabe que caiu um cabelo na minha cabeça. E agora só tem 49.999. Para você ver como é minucioso, detalhista o conhecimento de Deus. Deus, ele tem consciência de cada átomo do universo, de cada elétron do universo, ele tem consciência. Como ele tem conhecimento e consciência de cada estrela, as quais ele deu o nome e chama pelo nome. Glória a Deus. As energias das constelações, como a palavra de Deus na Bíblia, tem função. A palavra de Deus na Bíblia tem função. Quando nós lemos a palavra, ela penetra no nosso coração, ela tem uma função. Ela vai santificar e iluminar o nosso coração. Aliás, eu digo uma verdade. Não há outro meio de mudar o interior, o coração de uma pessoa, sem a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, o entendimento da Bíblia é a única coisa no universo capaz de mudar o coração do homem. Outra experiência, qualquer conhecimento, qualquer estudo não tem essa função, só a Bíblia. Glórias a Deus. As energias das constelações, como a palavra de Deus na Bíblia, tem função. E Deus a destina com um propósito específico. Como o nosso Sol, as demais estrelas têm consciência do propósito de Deus. As estrelas têm consciência, conhecimento. E elas o cumprem, porque elas recebem missão de Deus para cumprir. E elas cumprem com perfeição e sabedoria a missão que Deus dá para elas. Cada constelação influencia e tem responsabilidade sobre algumas áreas específicas de vida no planeta Terra e na humanidade. A cada estrela das constelações que influenciou a Terra, Deus dá uma missão para ela e estão debaixo da responsabilidade dela vários assuntos específicos que Deus dá para elas. Olha, isso aqui vai ficar na sua responsabilidade, isso aqui na sua responsabilidade, isso aqui na sua responsabilidade. Não é assim numa empresa? Uma empresa tem vários diretores. A cada diretor é atribuído uma responsabilidade. Assim Deus atribui também a responsabilidade às estrelas e aos planetas também. Eles têm responsabilidade. E eles têm satisfação a dar para Deus. E tem que ter responsabilidade. E das missões que Deus confia a cada uma delas, terão que prestar contas a Ele. A ação delas só vai até onde Deus permite. Sendo todo o universo um ser consciente, as estrelas também são. Elas possuem personalidade e individualidade. Por isso, Deus deu a cada uma delas um nome. Nós já vimos na Bíblia, no vídeo passado, que Deus deu a cada estrela um nome e Ele as chama pelo nome, e quando Ele chama, elas não faltam. Por quê? Porque tem compromisso, tem satisfação a dar para Deus.
Na Bíblia nós estudamos, no livro de Jó, que até Satanás, demônio, o diabo e seu demônio têm satisfação a dar para Deus, prestam contas a Ele e só faz aquilo que Deus permite. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ninguém faz o que Deus não quer, só faz o que Deus permite que faça, pela justiça dele. Ele só permite fazer pela justiça dele. Como o universo é organizado fisicamente, nós vemos que as leis da física, as leis da matemática regulam todo o universo. Todo o universo é regulado pelas leis da matemática, que se expressam como leis da física. O universo é também organizado pelas leis espirituais. Existem as leis espirituais que regem todo o funcionamento do universo. Por isso que tudo é perfeito, por isso que tudo está em harmonia, tudo está sob o controle do poder e da sabedoria de Deus. Isto os cientistas devem levar em consideração e não se esquecer. 2 pontos. Quando eles estão estudando o universo, na realidade, não estão estudando apenas e tão somente o corpo físico do universo, mas sim o corpo físico de Deus. Quando eles aceitarem que o universo não é apenas material, mas é um ser vital, emocional, mental, espiritual, divino, eles vão compreendê-lo muito mais e melhor, terão resposta para muitas de suas perguntas e soluções para muitas de suas dúvidas. Glórias a Deus. Aqui cabe um comentário no que Isaías falou, o que Deus falou através de Isaías. Porque os homens querem manter o pensamento deles estreito e baixo, só naquele padrão. Mas Deus chegou e disse: não, para me compreender, vocês têm que elevar o pensamento de vocês, porque os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Então, esse pensamento serve para aqueles que só querem criticar as coisas espirituais que as pessoas falam, os profetas falam. Não querem compreender, mantém o pensamento estreito, baixo, não procuram expandir, elevar o pensamento, a compreensão, para o lado superior, para o lado de Deus. Os cientistas ainda estão teimando em continuar procurando provar que o universo foi criado através de uma explosão. Eu já falei nos outros vídeos que essa explosão nunca existiu, porque o universo é infinito e ele nunca foi criado. O universo sempre existiu, desde quando Deus existiu. Porque se Deus sempre existiu, o universo sempre existiu. Moisés diz: Senhor, tu és Deus de eternidade a eternidade. Deus sempre existiu. E Deus é o universo é a expressão de Deus. Então o universo sempre existiu. O que acontece é constante mudança dentro do universo. Constante criações de galáxias, de estrelas, de planetas, constante mudança. Se você for numa floresta, tem constantes plantinhas nascendo e nunca termina. Assim é no espaço.
entre uma galáxia e outra, no espaço sideral, Deus está criando ali um grãozinho, um pozinho que vai se transformar numa galáxia. É assim que Deus cria. Uma galáxia e outra estão separadas fisicamente, mas estão ligadas espiritualmente. Pelo corpo e espírito, mental, espiritual e vital. Deus tira um átomo dali, do corpo vital de uma galáxia, e cria um átomo físico. Porque na Bíblia diz que tudo que existe veio do invisível. Quando cria um átomo físico, pronto, é uma semente. Dali vai gerar um universo. É assim que Deus cria. Deus só cria com harmonia, com ordem. Deus não cria com explosão. Quando uma estrela explode, sempre uma estrela está explodindo, é porque ela vai alimentar outras estrelas. A matéria dela vai ser atraída por outras estrelas. Vai alimentar outras estrelas. Quando um animal morre na floresta, ele vai alimentar outros animais. É a mesma coisa. Eu já falei da lei da analogia. É a mesma coisa. Então, é esse pensamento que Deus disse através de Isaías. Para nós elevar o nosso pensamento. E como é que a gente eleva o nosso pensamento? Dando glória a Deus, dando poder a Deus. É Ele que cria no universo. Como Ele cria na Terra, Ele cria no universo. Não é a explosão que criou o universo. É o poder, a vontade de Deus, a inteligência, a sabedoria, o amor e a bondade de Deus, que cria tudo. Não é explosão nenhuma, não. Glórias a Deus. Então, se nós elevarmos nosso pensamento, como Deus mandou Isaías dizer para aquele povo do passado, nós vamos compreender muitas coisas de Deus. Muitas coisas. Mas se nós ficarmos somente pensando nas coisas materiais de todo dia, de toda hora, nós nunca vamos compreender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo falou que as coisas de Deus, que são as coisas divinas, espirituais, nós vamos discernir espiritualmente. Se nós não elevarmos a nossa consciência, nós não vamos entender nada de Deus. Esse estudo que eu estou fazendo aqui é para isso. Eu já falei que eu passo uma luta tremenda para fazer um vídeo desse. Porque o inimigo da alma e do espírito do homem não quer que eu fale isso. É uma luta tremenda. Uma luta espiritual muito grande para me falar essas coisas que eu estou falando aqui. Só eu sei o que eu sinto antes de eu ficar diante do aparelho aqui para falar essas coisas. Glória a Deus. Então, continuando, os animais que foram extintos da terra. Durante os bilhões de anos de formação da vida na Terra, muitas espécies de animais foram extintas, inclusive algumas espécies dos nossos ancestrais. Nós já tivemos muitos ancestrais que foram extintos, mas a alma deles não foram extintas. Eles retornaram depois, renascendo através das novas formas que foram surgindo mais desenvolvidas, mais aperfeiçoada. Inclusive os dinossauros que foram extintos. Foram extintos a forma física, mas a alma deles não foram. Eles retornaram depois, renascendo nas outras formas físicas que foram surgindo, até chegar na consciência humana, para habitar no corpo humano. Glórias a Deus.
O dilúvio, esse assunto eu já vou falar nos próximos vídeos. O dilúvio, nós vamos estudar o dilúvio. Nós vamos ver que Deus usou o dilúvio para purificar a raça. Para purificar a raça. Nós vamos ver a importância que Deus deu aos animais. Vou ler aqui um texto. Durante o dilúvio foram extintas todas as raças humanas da terra, com exceção de Noé e da sua família. Porém, as almas daquelas pessoas não foram extintas. Quer dizer, as pessoas que morreram do dilúvio, as almas delas não foram extintas, mas retornaram pelo renascimento, através da família de Noé, dos filhos de Noé, para povoar a terra. Assim também aconteceu com as almas dos animais extintos. Elas retornaram através do renascimento pelos animais salvos na arca. Muitos animais foram extintos, mas os que foram extintos, a alma deles, renasceram através dos animais que foram salvos na arca, para repovoar a terra novamente. Deus só destrói a forma física, mas Ele preserva para continuar aumentando. Ele não destrói a alma não, porque a alma não pode ser destruída. Ele falou para Noé: Noé, coloca na arca 7 casais dos animais limpos e só um casal dos animais não limpos, dos animais impuros. Então, nos próximos vídeos, nós vamos estudar mais especificamente sobre os animais, a evolução dos animais, das almas deles, sempre baseado na Bíblia. E nós já sabemos agora, nós já estudamos que o universo, as constelações, influenciam na Terra o desenvolvimento das vidas dos animais, através dos ciclos cósmicos. Não é da noite para o dia, não. Deus não formou os animais e o homem instantaneamente, não. É muitos milhões de anos. Muitos milhões de anos. Nós vemos na história da formação da Terra que muitas formas de vida, muitas espécies foram extintas, depois vieram outras, porque é um trabalho de Deus. É um trabalho de Deus. Não é instantaneamente, não. Na Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o Espírito nele. Isso é rapidinho. Mas não foi assim, não. Foi em milhões de anos. Porque eu já falei que o planeta Terra é um laboratório. Então, em um laboratório de criar consciência. E em um laboratório, o trabalho não é rapidinho, não. É de pesquisa, é de estudo. Deus, ele tem toda a sabedoria do mundo. Mas aquilo que ele vai fazer, ele faz com estudo. Com estudo. Deus não faz nada à toa. Primeiro ele escreve, ele planeja, ele anota tudo. Tudo que Deus faz está registrado, está anotado, está estudado. É assim que Deus faz. E Ele quer que nós sejamos imitadores dEle. Ele quer que nós sejamos assim também. Nós devemos estudar, pensar, planejar, fazer tudo no plano dEle. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos concluir esse vídeo aqui. Nos próximos nós vamos continuar. Glórias a Deus. E terminando este vídeo sobre o estudo dos animais,
eu não me esqueci, eu vou fazer uns vídeos sobre o pecado. Porque o pecado tem origem cósmica. O pecado também é cósmico. Nós vamos ver a influência do cosmo no pecado. O homem sozinho não pode vencer o pecado, não. Porque ele tem um poder cósmico. Nós precisamos de Deus, Jesus Cristo e do Espírito Santo para sermos vencedores sobre o pecado. Porque o diabo, o Satanás, ele é o mensageiro do pecado. E o pecado é mensageiro dele. Amém? Glórias a Deus. Senhor meu Deus e Pai, glórias te dou, Senhor. E muito te agradeço, Senhor, por este momento, por tudo aquilo que o Senhor está me ensinando, Senhor, inspirando o meu coração para falar aos teus filhos. Porque nós estamos iniciando, Senhor, uma grande etapa muito importante que vai trazer muito iluminamento, muita iluminação aos nossos espíritos. E desde agora, Senhor, nós já temos que iniciar. Nós temos que iniciar. Precisamos elevar o nosso pensamento. Como Deus mandou Isaías falar. Os pensamentos de Deus são muito elevados. Então, se quisermos compreender a Deus, temos que elevar o nosso pensamento também. Por isso eu te peço, meu Deus, ilumina os nossos pensamentos. Que a tua luz divina resplandeça em nossas vidas, iluminando nossos pensamentos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Glórias a Deus.